passaram 5 ó, Mariângela também, desculpa. Apesar de que se passaram, né, apenas 5 minutos aí do nosso horário, mas vamos iniciar, porque daqui a pouco a gente tem mais atividade, tá? Tem alguns pontos que são assuntos recorrentes, né, que a gente precisa tratar, e é a respeito do avaliar. Nós estamos atualizando, né, assim, com frequência a quantidade de participantes, né? E aqui nós estamos observando, só dar uma olhadinha aqui no percentual de participação. Assim, ele tem evoluído graças, né, ao acompanhamento que vocês estão fazendo, né? Só que hoje, agora, né, acabei de atualizar aqui a planilha com as informações, a gente ainda precisa de 570 alunos para participarem, né? Sei que nos cursos de vocês talvez não tenham muitos alunos que não fizeram ainda, né? Mas sempre está contando aí com o apoio de vocês para divulgar e explicar sobre a respeito daquela primeira questão, né? Que é a importância deles atribuírem as notas 9 e 10, caso eles indiquem a instituição que eles estão formados, depois eles comentem as dificuldades que eles caso encontrem demais questões, né? A gente instrui a metodologia, mas sempre deixando claro que ele pode realizar a atribuição da nota que ele entender ser melhor, né? Outro assunto que a gente precisa, né, é sobre o place, sobre os agendamentos, né, das aulas no place, finalizar o quanto antes, né, o lançamento dos relatórios. Hoje à tarde, na nossa reunião acadêmica, que tem toda quinta-feira, né, a diretoria comentou bastante a respeito disso, de lançamento dos relatórios e da presença no colaborar, tá? Então, assim, é de extrema importância, porque o relatório que vocês postam das aulas práticas no Place é onde a gente tem a comprovação de que essas aulas práticas de fato aconteceram, né? Quando a gente tem as visitas do MEC para reconhecimento do curso, eles solicitam, né, essa visualização é onde a gente consegue provar para eles que os alunos realizaram de fato as aulas práticas, tá? A trilha onboarding, vocês já encaminharam os certificados, né? Muitos, mas eu preciso que quem não enviou, né, me encaminhe urgentemente, né? Eu já encaminhei alguns certificados no nosso sistema, mas eu preciso dar os demais, tá? Então, é bastante importante essa informação, tá? A respeito do TCC, o prazo regular é 5/11, período de recuperação 3/12. Já estava conversando com a Mariângela, o ideal é que a gente marque as apresentações a partir de 3/12, porque a gente precisa aguardar a correção, porque o aluno deve apresentar se ele tirar no mínimo 4.000 pontos, né? Porque a apresentação, como ela vale 2.000, se o aluno tirar menos que 4.000 pontos, mesmo se ele atingir 2.000 pontos da parte teórica, né, ele não será aprovado, né? Então, aí não tem necessidade de agendar a apresentação para esse aluno, né? Por isso que a gente está pedindo para marcar até 3/12, né? Mas se o aluno já postou, já tirou, de repente, a nota máxima, né, não vai ter correção para ser realizada, né? Dá para já marcar a apresentação desse aluno, tá? Nós temos várias ações agora no mês de novembro, né? E a gente precisa, são ações de captação já para base de inscritos para o ciclo de 2023/1, né? Então, a gente precisa contar com o apoio, né, de vocês, né? A gente conta sempre com o apoio de todos os professores, tutores, funcionários administrativos, né, de forma geral, para auxiliar nesses eventos, né? Eu sei que talvez em alguns horários vocês não possam participar devido ao trabalho que vocês executam, além da tutoria, né? Mas eu gostaria que vocês podendo, né, vocês participassem, né, dessas atividades, tá? Então, nós temos, assim, como principal ação, né? A gente tem o Giro das Profissões, que vai acontecer agora, dia 3,
e dia 4 de novembro, logo após o feriado. Esse giro das profissões, a gente tem uma previsão para o dia 3, período matutino, vespertino e noturno, e para o dia 4, período matutino e vespertino. Então, a gente vai receber alunos, né, das escolas estaduais e particulares, né? E aí a gente faz um tour com esses alunos pelos nossos laboratórios. Para fazer esse tour, a gente precisa que alguém lidere, vamos dizer, essas equipes que saem para o tour. A gente elabora vários roteiros, né? Para que a gente consiga, por exemplo, um começa no hospital veterinário, outro começa na clínica de psicologia. E aí a gente vai visitando os laboratórios aí, né? Cada líder de turma segue com seus alunos, passando nos laboratórios, e a gente precisa também de pessoas que estejam presentes nesses laboratórios e que possam dar uma breve explicação a respeito das atividades do curso, né? Da parte de engenharia, da parte de agronomia, enfermagem, biomedicina, farmácia, nutrição, administração, contábeis, pedagogia, né? Todos os cursos que a gente tem aí na oferta semipresencial, né? Principalmente. Também, se algum aluno perguntar alguma coisa da parte online, aí eu e a Mariângela, né, entramos aí explicando, tá? E nós temos também uma outra atividade para o mês de novembro agora, que é o Enem, né? Então, como que funciona esse Enem? Semelhante aí ao giro de profissões, a gente precisa de líderes para equipes, né? A gente já vai disponibilizar para os alunos um formulário para que eles possam se candidatar a trabalhar nestes dias do Enem, que serão no dia 13 do 11 e 20 do 11, né? Então, os alunos que trabalham captando, abordando, né, os alunos que irão participar do Enem, perguntando se ele não quer fazer inscrição para o vestibular, que se ele fizer a inscrição naquele momento, ele vai ter isenção da taxa do vestibular e vai concorrer a uma bolsa de 100% para o curso, realizando ali a inscrição com ele naquele momento, né? Então, assim, tem meta de inscrição, os alunos vão receber, né, para trabalhar aí durante esses dias do Enem, né? E seria assim, o dia todo, né? A gente tem o quê? Por exemplo, no dia 13, a prova tem 5 horas e meia de duração. Então, no período da manhã, a gente precisaria de uma pessoa que ficasse das 9 até as 12h30, acompanhando aquela equipe, né? E no período da tarde, eu marquei 12h30 porque os portões fecham ao meio-dia, né? Não quer dizer que a gente precisa ficar lá até 12h30 exatamente, né? Mas fechando os portões, a gente já pode, né, sair para o almoço, né? Retorna às 14h30, porque o aluno pode começar a sair após 2 horas de prova, né? Os portões fecham aqui para nós às 12 e a prova inicia 1, né? Então, a partir das 15 horas, os alunos já podem sair. A gente aborda os alunos no ingresso e na saída, né? Por quê? Porque às vezes a gente não consegue pegar todos os alunos no ingresso, principalmente quando está faltando de 15 a 20 minutos para o fechamento dos portões, a gente já não aborda mais os alunos, a gente trabalha ali com as informações, né? E aí a gente fica em pontos onde o Enem ocorre. O ano passado aconteceu na Unigran, aconteceu na Escola Presidente Vargas, né? Então a gente vai mapear esses locais e a gente precisa ter pessoas da instituição, né, acompanhando aí esse grupo de. A gente está dando preferência para alunos que queiram trabalhar, né? Porque nada melhor para divulgar o curso do que os alunos que estão, né, realizando com a gente esses cursos. E aí a gente tem no período matutino do dia 20, mesmo horário, das 9 às 12h30, e no período vespertino, das 14 às 18. Eu marquei às 18 porque a prova encerra às 17h30, né? E marquei às 18h30 no dia 13 porque a prova encerra às 18 horas, né? Então, a gente precisa dessa colaboração para que participem dessas atividades, né? No decorrer aí
dessas ações do mês de novembro, né? Eu fiz um formulário, vou disponibilizar para vocês o link, para que vocês possam colocar ali o nome de vocês e se vocês possuem disponibilidade para atuar em algum desses dias. Ah, eu não tenho condições de atuar de dia e de noite eu tenho aula, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reagendar essa aula, né? Porque a gente tem a expectativa de, do período, por exemplo, para o dia 3, no período noturno, 5 ônibus de alunos, 3 da Escola Viegas e 2 ônibus da Escola Presidente Vargas. No período vespertino, a gente tem previsão de 3 ônibus da Escola Presidente Vargas. E no período matutino, também 3 ônibus da Escola Presidente Vargas, né? Então, a gente está calculando que cada Quantos ônibus no tem... noturno, Ângela? Oi? Quantos no noturno? 5 ônibus. Bacana. Aí a Obrigado. gente, dia 3 é uma quinta, né? E dia 4 é uma sexta. Aí a gente está calculando assim, se tem 45 lugares no ônibus, a gente está se preparando para atender 135 alunos, quando tem 3 ônibus, né? E quando tem 5 ônibus aí para a gente atender, em média, 225 alunos. Então, é melhor sobrar, né? Vamos dizer aí, pessoas, né? Do que chegar na hora e a gente não ter como atender. E na sexta-feira, no período matutino, também a gente tem previsão de 6 ônibus, né? Se o Instituto Federal confirmar. E à tarde também tem mais um ônibus do Instituto Federal ainda que eles ficaram de confirmar, né? Então a gente precisa, né, até segunda-feira, mais tardar, né, as informações de quem pode participar. Como eu falei, ou como líder, acompanhando os grupos na visita, né, ou dentro dos laboratórios, né. Podem, se vocês quiserem, convidar alguns alunos também que para participar junto, não tem problema, a gente pode fazer um certificado de atividade complementar aí para eles, né, que eles participaram aí do giro de profissões, a gente chama de giro de profissões, né. E aí, os alunos que vão participar do Enem, que tiverem interesse em trabalhar ali no dia, eles terão uma remuneração, né? Então, a gente vai começar a divulgar um forms aí para eles fazerem tipo uma pré-inscrição, né? E depois o pessoal da Alessandra ali do comercial entra em contato para marcar uma reunião com eles e explicar direitinho, né, a respeito. E aí, no dia 27, a gente também tem o ENAD, né? A gente não tem agronomia nem engenharia realizando o ENAD nesse ciclo, né? Mas só para posicionar, a gente tem os cursos de administração, contábeis, serviço social e os CSTs que estarão realizando aí a prova do ENAD, né? Então, a gente tem aí de final de semana para trabalhar, né? Dia 13, dia 20 e dia 27, né? São todos domingos aí que a gente vai estar na ativa aí junto com os alunos para acompanhar. No ENAD, o que acontece? Só para que vocês saibam, a gente fica lá, geralmente o ENAD é na Unigran, então a gente monta, né, um local lá para a gente entregar para os alunos uma água, um lanchinho. A gente sempre leva caneta, porque até hoje, por incrível que pareça, ainda tem gente que não leva caneta preta, né? E às vezes leva a caneta preta e não é transparente, né? Parece que é uma coisa assim tão comum, com tanta informação, né, divulgada, e ainda tem alunos que se esquecem dessas regrinhas aí. No Enem também acontece a mesma coisa, tá? Então, assim, basicamente era isso. Aí eu vou disponibilizar o Forms para vocês apontarem. Aí quem tem aula no período noturno, né, e puder se disponibilizar a auxiliar, a gente pode reagendar a aula. Vocês podem convidar os alunos, né? E aí a gente vai alinhando aí. Tá bem próximo já o dia 3 e o dia 4, né? Já é na semana seguinte, né? Então a gente precisa aí que vocês informem pra gente a participação ou não, né? A Mariângela tá gravando, depois a gente vai disponibilizar lá no grupo o link dessa gravação, né? Para que todos possam, né, assistir e se inteirar do assunto, né? Então, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho viagem no dia 4. E daí no dia 3 eu não tenho aula. Então, pode ser só em um dia ou tem que ser nos dois? Renan cortou um pouquinho.
dia 3 você não tem aula, aí você No pode dia participar. 3 eu não tenho aula, eu consigo. Mas aí no Ah, dia 4 eu tenho que viajar. Aí eu tenho até que ver que horas que é minha viagem, que eu tenho que ver quando que eu tenho que sair. Mas aí eu coloco lá no Forms. isso, porque daí no Forms eu coloquei assim, dia 3 matutino, dia 3 vespertino, dia 3 noturno, 4 matutino e 4 noturno. Né? Porque assim, toda ajuda é bem-vinda. Se você puder ajudar num período, já tá ótimo. Né? Então aí a gente vai disponibilizar lá no grupo para vocês, né? O Forms para vocês assinalarem os dias que podem participar e o link. Deu uma cortada no começo. É os alunos do IF que vão ir para Anhanguera, é isso? Os alunos das escolas, por enquanto, né, as escolas Presidente Vargas, a escola Viegas, a escola José Pereira Lins e os alunos do Instituto Federal. E o Instituto Federal ainda está para confirmar a participação, os outros já estão confirmados que vêm. Aí a gente tem os ônibus que vai transportar esses alunos para cá. Mari? Não, só para ficar aí, o pessoal for fazer alguma atividade diferente, alguma coisa nos laboratórios, guardar essas atividades ou pedir para o pessoal dos laboratórios deixar a amostra para quando passarem as visitas, né, terem o conhecimento, que nem o seu terrário, o Renan, os herbários, as folhas dos herbários também pode estar mostrando eles, né, alguma coisa sua, Wesley, ou de algum outro curso que tem alguma atividade que foi desenvolvida que fica bacana para demonstrar para os alunos que vão estar visitando os laboratórios, porque esse momento é para a gente encantar os futuros acadêmicos, né? Para que eles tenham vontade de cursar determinado graduação. Então, o que tiver de legal para deixar a amostra, para fazer o encantamento daquele curso, é bacana, tá? Não, De uma forma mais... perfeitamente. Eu acho que, inclusive, a gente pode abrir os laboratórios, né, da mecânica, principalmente, e além de mim, eu posso conversar com os alunos em estarem participando, porque, enfim, seria quinta e sexta, né? 3 e 4, eu estou enganado. Quinta Isso e sexta. mesmo. E sexta tem os últimos anos, penúltimo e último ano. Então, eles certamente conseguem, já possuem, né, um certo conhecimento e domínio de alguns equipamentos. Então, é provável que a gente consiga dividir a turma, por exemplo, na quinta-feira e na sexta-feira, para que, por exemplo, eu fico com eu e mais 2, 3 alunos em um laboratório, mais 3 alunos ficam em outro, né? Acho que a gente pode aumentar o número de pessoas, né, em cada laboratório. Principalmente eu falo mais da mecânica, né? Eu consigo envolver os alunos. Aí, se puder, eu posso liberar eles para dar aula, né? Mas, assim, valendo presença, e a presença deles ali, no caso, seria para conquistar esses novos ingressantes, né? Então, bacana. Assim, principalmente no curso da educação à distância, porque assim, sempre gera uma dúvida. Como que eu vou fazer enfermagem à distância? Como que eu vou fazer engenharia à distância, agronomia à distância, né? Para que eles vejam que não é tão à distância, não é 100% online, né? Que ainda tem gente que ainda tem essa noção, né? Então, para que eles vejam que não, que as aulas práticas são desenvolvidas aqui, que os alunos fazem trabalhos, né? Igualzinho curso presencial, né? Que a parte teórica, sim, que é ministrada de forma online e remota, né? Mas que vocês também estão aqui para acompanhar todo esse processo aí, né? Para desmistificar um pouquinho aí o EAD, né? Bem interessante. A gente vai ajustar o roteiro, talvez a gente não consiga passar em todos os laboratórios, porque para a gente passar em todos os laboratórios com esses alunos, né, a gente gasta em torno de mais de 2 horas, né? Porque em cada laboratório, se a gente parar 5 minutinhos ali, com um grupo de alunos para falar, né? E se a gente tiver, vamos supor, essa quantidade, o dia que tem 5 ônibus, 225 alunos, a gente vai ter que ter praticamente aí 8 grupos, né? Saindo de pontos diferentes da instituição e se deslocando. Então, assim, aí a gente tem aqueles coletinhos laranja, se algum aluno quiser participar também acompanhando o grupo de alunos aí,
no período da manhã, no período da tarde, se alguém deles tem disponibilidade, mesmo que vocês não estejam, eles podem procurar eu e a Mariângela, que a gente encaminha, orienta, porque geralmente a gente pede o quê? 2 líderes para cada grupo, porque geralmente um vai à frente, conduzindo o local que vai, né? E uma pessoa acompanhando, vamos dizer assim, no final da fila, né? Para que não disperse, não se perca, né? A hora que entra numa sala, para organizar ali a saída para outro local, né? E a gente vai trabalhar em média de grupos aí de alunos, né? Então, assim, a gente está se preparando para o máximo de presença, né? A gente não sabe quantos de fato virão, né? Mas a solicitação da quantidade de ônibus foi feita pelas escolas, né? Então, eles estão também prevendo dispensar aí nesse dia de aula essa quantidade de alunos para que eles possam vir até aqui, né? E assim, o ciclo do início do ano, a turma é aquela turma que entra sozinha, né? Diferente do meio do ano, ele não entra em salado. Então, a nossa meta para a formação também é maior, né? A gente precisa ter um número maior de alunos para que a turma seja formada. Quando ele entra, que a gente chama ensalado na matriz flexível, o segundo semestre estuda junto com o primeiro, a gente pode ter uma quantidade menor de alunos, né? Mas no primeiro aí a gente vai precisar de uma quantidade maior, né? Então, assim, é bacana, os alunos se encantam, né? Geralmente no final, ó, sempre a direção faz uma fala com eles, a gente providencia uma pipoca, alguma coisa assim para eles aí no decorrer do por aí que a gente faz pela unidade, às vezes a gente sorteia alguns brindes, né? Então fica assim bem bacana, tá? Tem mais alguma dúvida? Então, da minha parte, tranquilo. Tranquilo, Renan, Eu tudo também. tranquilo? Uhum. Mari, mais algum comentário? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação.